Pessoal, vamos bater um papo hoje. Nosso papo é sobre Richard Bachman. Você sabe quem é Richard Bachman? Então vou te explicar hoje quem é esse dito cujo, um autor famosíssimo. Famosíssimo. Se você não sabe quem é, vou te acordar do coma. Mentira. É um pseudônimo de um autor muito famoso. Foi o pseudônimo usado pelo Stephen King. E ele lançou alguns livros com esse pseudônimo. Levou um tempo para ele ser descoberto e eu vou contar todo esse rolê porque eu tenho uma relação peculiar com os livros do Richard Bachman, tá? Então vamos lá, no geral, assim, eu leio pelo menos um livro do King por mês. Eu já comentei aqui em diversos vídeos que eu tenho o projeto de ler um livro por mês em ordem de publicação, né? Então eu tô lá pelos anos 80 e pouquinho ainda, faltam uma longa estrada. Tô desde agosto nesse projeto, animadíssima em alguns momentos, em outros menos. E foi o livro desse mês de março que me motivou a fazer esse vídeo. Porque os livros do Stephen King me agradam muito, salvo algumas exceções que eu não gosto. Mas é uma escrita que me agrada, um estilo de narrativa que conversa comigo e o tema me atrai, que é terror, horror, bizarro, coisas assim. Só que o problema com o Richard Bachman é que as obras do King publicadas por ele, gente, tá um tormento. Até agora eu vou precisar colar várias vezes, tá? No meu caderninho de informações, porque eu não sei as coisas de cabeça. Mas até agora eu estou no A Autoestrada. Estou, né? Que seria o terceiro livro nessa cronologia, né? Que a gente tá com Richard Bachman no meio dos livros de Stephen King, como um só, né? Apesar dele não ter sido descoberto ainda nessa época. Então, o primeiro, vamos lá. Vou começar pelo começo. O Stephen King queria saber se ele realmente era um autor de sucesso ou se ele vendia mais pelo nome dele. Então ele fez um pseudônimo e começou a escrever algumas histórias nesse pseudônimo. E a princípio era para ninguém descobrir. Em 1977 ele lançou Fúria, que eu já li. É aquela história proibida que o King não deixa mais venderem porque de um menino que fez uma chacina na escola. E ele mantém os colegas reféns e tal. E um certo local dos Estados Unidos, um garoto que havia feito a mesma coisa, uma chacina na própria escola, foi encontrado no armário dele uma edição de The Rage. Ou é só Rage? Enfim, Fúria. Eu acho que é Rage só. E como encontraram uma edição desse livro, o King ficou se sentindo culpado e mandou proibir. Eu estava numa baita expectativa para essa leitura, eu achei que ia ser super diferente e realmente foi, mas foi pra ruim, assim. O personagem principal é maluco, e é um fluxo de pensamento que a gente não consegue acompanhar. Tem um vídeo no meu IGTV, eu vou deixar aqui na descrição, para você assistir, ver tudo na íntegra, o que foi que eu achei dessa leitura. Bomba. Depois ele fez A Longa Marcha, ele publicou A Longa Marcha. Esse eu não consegui nem terminar, gente. A Longa Marcha trata-se de tipo uma ação silvestre dos Estados Unidos. Só que uma ação silvestre bizarra, porque tem uma série de regras e se você descumpre, vem alguém te dar uma advertência. Na terceira advertência, vem alguém e dá um tiro na sua cabeça. Então, ganha o último a chegar vivo. E é isso. E eu não terminei, eu pedi para um colega do grupo, do clube, pra me contar o final, porque eu realmente não tive saco, tava muito chato, era anda, alguém morre, anda, alguém morre, anda, alguém morre. Muito chato. Ficou com Deus. Depois
a autoestrada, que é onde eu estou. Ai, meu Deus, que livro chato, meu Deus. A autoestrada pode estar parecendo a longa marcha, mas ele não tem nada a ver um com o outro. O autoestrada conta de uma autoestrada que vai precisar passar por um trecho onde tem vários estabelecimentos, casas e tudo mais. Então, a prefeitura estava negociando com donos de casa, donos de empresa, estabelecimentos, a compra daqueles terrenos para poder passar a autoestrada. E aí um cara X, eu não vou me lembrar o nome dele, eu caguei pra tudo isso, né? Mas enfim, o fulano, nosso protagonista, ele tem uma casa no caminho e o trabalho dele também é no caminho da autoestrada. E ele resolve sabotar tudo. Tudo. Ele era o responsável por negociar a venda do terreno da casa dele, a esposa dele deixou nas mãos dele, e o patrão deixou ele de responsável para a negociação também do terreno da prefeitura, do terreno da empresa para a prefeitura comprar. Ele sabotou tudo, não negociou nada. A prefeitura fez acordos muito melhores com outros locais e a empresa dele teve que sair às pressas e sem um bom negócio. E basicamente é ele falando que ele não sabe nem explicar o porquê foi que ele fez isso. Aí a esposa largou ele perdeu o emprego e ele não sabe explicar o porquê. E ele tem uma dupla personalidade, ele fala com ele mesmo. Eu fiz leitura, o tanto que eu li foi 68% desse livro, esse foi o que eu mais cheguei longe, tirando Fúria, que eu li tudo. Na hora que ele começava a conversar com a outra personalidade dele, eu começava a pular. Pular não, fazer leitura dinâmica. Eu começava a fazer leitura dinâmica porque muito chato, muito chato. E o livro parece que não caminha. Gente, eu cheguei quase em 70%. A autoestrada não estava pronta. E ele cismou que ia comprar bomba para detonar a autoestrada, que nem tinha sido criada ainda. Cucu, cucu, cucu. Sabe? Tico e o Teco. Eles estão assim, ó. Exatamente assim. Sem condições esse livro. E aí abandonei mesmo, assim. Abandonei. Quando o mesmo colega que me deu spoiler de A Longa Marcha chegou em 90%, eu perguntei pra ele: tô pensando em abandonar. Aconteceu alguma coisa importante? Ele falou: não. Eu falei: então ficou com Deus. Botei abandonado no Scooby. É isso aí mesmo. Porque a gente não pode perder tempo com livro chato, tá? É meu autor favorito? Sim. Mas não vou ler livro chato só porque é dele. Não vou. Então, foi mais um abandonado. O que me fez pensar, gente, o que está acontecendo? Porque, assim, de 3 livros do Richard Bachman, né? Eu vou sempre falar do Richard Bachman, vocês sabem que é o pseudônimo do King. De 3 livros dele, eu não gostei de nenhum dos 3. Só terminei um que tinha 200 e poucas páginas e eu me recusei a abandonar um livro tão curto, mas foi um tormento chegar no final. E os outros 2 eu abandonei. O A Longa Marcha eu abandonei muito cedo. Eu acho que eu não tinha nem chegado em 40%. E assim, boring. Boring. Pelo amor de Deus. E aí o próximo que eu vou ler em maio, o próximo do Richard Bachman, né, é O Concorrente. E esse eu não sei muita coisa e normalmente eu não sei sinopses, né? Mas o de dezembro eu sei. É a Maldição. Que antes era chamado de Maldição do Cigano. Que foi quando um cara foi amaldiçoado por um cigano. Eu não me lembro exatamente o motivo dessa maldição. Por que essa maldição veio pra ele. Alguma coisa ele deve ter feito, né? Mas ele foi amaldiçoado que ele iria sempre emagrecer. Pra sempre emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu tenho esse livro já aqui. Com uma capa nova da Suma, bem bonito. Ele não é grosso, ele é bem fino. E eu tava com boas expectativas, agora eu já não sei mais o que eu tenho. Eu acho que eu tenho medo de ler. Muito medo. Mas por que eu tô falando mais de A Maldição? Porque foi nesse ponto onde o Richard Bachman foi descoberto.
A gente tem aqui... E agora eu vou precisar muito colar, porque eu anotei as informações. Eu preciso. Eu fiz uma pesquisa. Teve um vendedor de livros chamado Steve Brown, que ele era muito fã do King e ele começou a conectar, né? Ele começou a achar algumas similaridades entre as histórias e começou a ficar muito desconfiado de que o King era o Richard Bachman. Ele foi investigar, tá? Ele foi até o Congresso e achou os documentos de registro de Rage, Fúria, e estava registrado em nome de Stephen King. E aí ele falou: opa, eu sou foda, eu descobri. Então, assim, ele teve a desconfiança, foi atrás da informação, porque o King negava veementemente e ele não desistiu, ele foi atrás da informação e encontrou. E aí ele ligou pro King. Mentira, não sei se ele ligou. Não, ele não ligou porque era, né, 1980. Ele mandou uma carta dizendo: olha, eu descobri tudo, eu sei que você é o Richard Bachman, eu confirmei as informações e tal, só que eu só vou revelar se você não se opor. Se você se opuser, eu não digo nada pra ninguém. Aí o King respondeu aquela carta dizendo assim: e aí, irmão, é nóis, vamos divulgar tudo. Aproveitar que o novo livro do Richard Bachman vai sair, A Maldição. Vamos divulgar, porque tinha mais gente ficando desconfiada das similaridades, sabe? Então, ele resolveu contar tudo. Só que o Steve, ele não encontrava pra quem contar essa história, né? Porque ele era um simples vendedor de livraria. Ele teve um pouco de dificuldade de encontrar, até que buscando muito ele conseguiu um contato no Washington Post e publicou a revelação por lá. Então foi junto com a publicação de A Maldição, foi a revelação de que o King era o Richard Bachman. E aí, logo em seguida, se não me engano foi no ano seguinte, mais ou menos em 85, foi publicado Os Livros de Bachman, que eram uma coletânea das quatro histórias que eu comentei com vocês até então, que são curtas, então virou um livro grossinho. Aí tinha Fúria, a Autoestrada, não, a Longa Marcha primeiro, depois a Autoestrada e depois o Concorrente. Essas 4 primeiras histórias estão dentro desses livros, o livro de Bachman, Os Livros de Bachman. E aí, eu tô assim, eu vou completar, eu vou tentar, né, no mínimo tentar ler o Concorrente e ler Maldição, mas eu não sei, assim, no final do ano, depois da... Eu acho que pra 2022, na real, né? Porque se eu vou ler o último publicado oficialmente como Bachman, em dezembro, em janeiro eu conto pra vocês como é que foi esse saldo, assim, de Richard Bachman, porque tá só a derrota de Deus. E eu tenho uma revelação pra fazer que eu não sabia e me fez ficar assim, encucada, pensando o que rolou. Porque eu pensei assim, não, Richard Bachman não é pra mim. Eu estou fadada a odiar todos os livros publicados pelo pseudônimo. Só que na minha pesquisa, porque assim, eu fiquei motivada a fazer essa pesquisa para esse vídeo por conta de ter mais saldo negativo. Não tem saldo positivo até agora. Eu não gostei de nenhum livro que eu li do Richard Bachman. Então, eu fui fazer minha pesquisa e descobri que se o King não fosse descoberto, a intenção dele era publicar Misery pelo pseudônimo. E eu tô assim, sem saber o que fazer com essa informação, porque Misery foi o primeiro livro que eu realmente li do King, que eu me apaixonei muito, assim. Foi o primeiro que eu dei 5 estrelas, favoritado, que eu devorei, que eu li, sei lá, acho que em 2017, 2018, mais ou menos. Não tem tanto tempo assim que eu comecei a ler King. Mas eu tenho um apego com essa história, eu amo esse livro. O filme também é incrível. E saber que ele seria publicado por Richard Bachman e não por Stephen King me fez pensar que ainda há uma luz assim lá no final do túnel para que eu possa vir a gostar de algum livro que ainda falta. Então, assim, será
será que tem solução essa minha situação? Porque assim, só falta o concorrente e maldição. De qualquer forma, o saldo vai ser negativo, porque se são 5 livros e eu não gostei já de 3, então nós já temos um saldo negativo. Mas se eu gostar dos próximos 2, sabe, dá uma leve melhorada na situação. Não é que fica ótimo, mas não fica tão ruim. Mas se eu não gostar, aí Richard Bachman ainda bem que foi descoberto, né? Será que minha opinião iria mudar se ele tivesse publicado por Richard Bachman? Será que ele teria mudado muito a história de Misery se ele tivesse publicado como Richard Bachman? Porque a escrita pro Richard, ele põe um pouco mais de... É uma escrita mais bruta, sabe? E o livro Misery, ele é um livro muito bruto. Muito, muito. Tem muita crueldade. Tem o jeitinho, feitio mesmo de ser publicado por Richard Bachman e não por King. Ele fazia meio que uma linha, assim, uma diferença, né? As histórias do Bachman eram muito mais frias e cruéis, e Misery, ele entra muito, assim, nessas características. Será que ele teria mudado muito a história? Porque do jeito que ela tá perfeita. Se ele tivesse mudado, seria um crime. Ele iria cometer um crime com a própria história. Ai, só posso dizer obrigado por ele ter sido descoberto. Obrigado, Steve, por descobrir que Richard Bachman era o Stephen King, porque senão eu não sei o que seria de um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, eu já preguei a palavra de Misery hoje. Inclusive, nesse canal tá faltando um vídeo de Misery, né? Acho que eu tô precisando reler. Tô precisando reler Misery pra poder fazer um vídeo pro canal. Em que momento? Não sei, mas vai acontecer. Vai acontecer porque eu gosto muito. Gente, então é isso. O vídeo era esse, pra falar bastante sobre Richard Bachman, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a história do pseudônimo do Stephen King, o que levou ele a fazê-lo e o que levou a desfazê-lo. E minha relação, assim, um pouco mais direta com as obras publicadas sob esse pseudônimo, que é uma relação conturbada, é um relacionamento tóxico, onde os livros estão sendo abusivos comigo, com o meu psicológico. Enfim, era isso mesmo. Curte, comenta aqui. Você já leu algum livro que foi publicado sob pseudônimo? Me diz aqui nos comentários, eu tô curiosa pra saber. Você tem algum livro na estante que foi publicado sob pseudônimo e conhecia essas histórias assim sobre o pseudônimo do King? Me conte aqui. Não esquece de compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.